Na leitura que nós fizemos dessa semana, né, da jornada bíblica em 75 semanas, nós lemos lá sobre a tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? Era um local onde Moisés e o povo entrava e falava com Deus. E o texto diz que quando Moisés entrava nessa tenda do encontro, a nuvem descia, representando a glória de Deus. E o povo de Israel ficava tudo ali só olhando para ver o que iria acontecer. E o texto diz que Deus falava com Moisés face a face, como se fala a um amigo. Esse é o nosso Deus. Ele é nosso amigo. Ele sonda o nosso coração e sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Esse é o momento onde nós vamos colocar diante de Deus, vamos manifestar, né, diante desse Deus que tem nos abençoado grandemente, e colocar diante dele aquilo que estamos necessitando. O nosso agradecimento também pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então, enquanto nós vamos cantar Tu Sondas, você tem esse privilégio, né, essa oportunidade de se manifestar, se levantando, vindo aqui à frente, se ajoelhando. Você tem a liberdade de demonstrar para esse Deus, da maneira que você quiser, a sua necessidade. Pastor Adalto vai orar agora. Eu quero convidar os que estão também assentados, se levantem e abracem aqueles que estão ao seu lado, os que estão em pé também possam se abraçar, dizendo com esse gesto que também a sua carga é também a minha carga, e que a minha carga é também a sua carga. Nós somos uma igreja
uma comunidade em que aquilo que importa a um, importa ao outro. Nos alegramos juntos e intercedemos também juntos, uns pelos outros. Oremos então assim. Senhor Deus, como é bom estarmos aqui na Tua presença, neste momento de intimidade um com os outros, posto que Tu tens conosco toda a intimidade, se colocas à nossa disposição. E nós queremos fazer o mesmo, ó Pai, como resposta à Tua palavra. Queremos nos colocar à Tua disposição, ao Teu serviço. Neste momento, Senhor, quando muitos irmãos se colocaram de pé, colocando um clamor, uma necessidade, uma dificuldade, também uma vitória ou mais diante do Teu altar. Nós queremos que a Tua mão poderosa esteja estendida de uma maneira toda especial a cada um aqui presente, e que ela também seja um braço estendido aos nossos outros irmãos que estão em classes variadas, outros irmãos e amigos que estão nos seus lares, outros que estão nos acompanhando também e juntos prestando culto a Ti através da internet. Por isso, Senhor, atende o clamor, atende a necessidade de cada um. E nós entendemos, ó Pai, que juntos, unidos, nós, como diz a Tua palavra, formamos uma corda de 3 tranças, portanto mais forte. Faz-nos cada vez mais irmãos unidos em Ti, para que possamos singrar tantas dificuldades, tantos problemas que advêm sobre nós no dia a dia. Muito obrigado por esta oportunidade que temos de falar contigo, de agradecer-te o Teu amor. Amém. E responder-te dizendo também que nós Te amamos em nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, então, se assentar. Ao longo dos primeiros domingos de cada mês, e também nos terceiros, no contexto da celebração da Ceia do Senhor, nós temos lido o Evangelho de João, capítulo 14. E o meu convite é que, ao lermos esse texto, nós, no esforço de imaginação, voltemos no tempo e nos refugiemos ali no cenáculo, aquele lugar, uma sala, um quarto amplo, em que Jesus teve a sua última conversa com os discípulos antes de sua morte. Ali Jesus instruiu de modo completo os seus discípulos, dizendo-lhes inclusive aquilo que haveria de acontecer em breve, quando ele levaria a cruz, para que nós não precisássemos levar a nossa cruz. Eu lhe convido a então abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, e ler silenciosamente até o verso número 7, enquanto o coro da igreja entoa esta melodia que conta a história de Jesus e demonstra aquilo que Jesus fez por nós, ao levar por mim, ao levar
por você a cruz. Cruz que pesava 80 quilos, que Jesus evidentemente não carregou. Jesus, muito provavelmente, segundo os estudos, carregou só a barra vertical, que pesava 20 quilos, porque a outra barra já ficava no lugar da crucificação. Mesmo assim, 20 quilos que ele teve dificuldade de carregar, humanamente falando, tal era o seu peso. Foi disto que eu fiquei livre, porque Jesus levou a cruz por mim.
Depois então que ele instruiu os seus discípulos, Jesus passou por outros momentos na sua vida. Um deles foi a ressurreição. E ao longo dessas experiências foram surgindo várias pessoas que desempenharam diferentes papéis nessa história. Quero começar por um desses momentos e por uma dessas pessoas. Quando Jesus então ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, todos eles ficaram eufóricos. Talvez cantassem: Jesus levou a cruz por mim. Nos seus corações cantavam, porque o poder de Deus havia se manifestado, as suas esperanças estavam agora renovadas e suas vidas respiravam da alegria completa. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Todos quantos o viram não tiveram dúvidas. O corpo era o mesmo, a voz era a mesma, o modo de andar era o mesmo. No entanto, numa dessas vezes em que Jesus lhes apareceu, um dos 12 não estava presente. É possível que esse discípulo, membro, portanto, da equipe mais próxima de Jesus Cristo, tivesse entrado numa profunda crise espiritual com a morte do seu mestre, e no domingo seguinte, então, resolveu não ir à igreja. E Jesus, naquele domingo, apareceu aos seus discípulos. É provável que possamos tomar esse discípulo como o protótipo, como um exemplo, como um tipo daquele crente que se decepciona com Deus quando as coisas parecem que não vão bem. E de fato a morte de Jesus parecia clara a todos que não era uma coisa boa. Assim como alguns eventos de nossa vida que julgamos terríveis, trágicos, à luz das informações que temos neste momento. Talvez esse discípulo possa tipificar aquele filho para quem o pai não é tão bom assim, porque um dia deixou de lhe dar algo que pediu, embora sempre recebesse em outras ocasiões. Talvez, portanto, Tomé possa ser um exemplo daquele crente que vai à igreja de vez em quando. Há coisas acontecendo na igreja, mas ele mal sabe. Deus tem falado, mas ele não tem ouvido. Orações são respondidas, mas elas são apenas coincidências, não propriamente respostas de oração. Essa história está no capítulo 20 de João. Você pode avançar 6 capítulos onde você estava, porque essa história está ali e vale a pena recordá-la. Diz o texto então, no verso 24, que Tomé, chamado Dídimo, isto é, o gêmeo, não sabemos de quem ele era gêmeo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando Tomé então voltou, seus colegas o viram e gritaram animados: Tomé, nós vimos o Senhor Jesus Cristo. Estava ausente. Nada mais justo de que eles recebessem a notícia. Que ele recebesse a notícia da qual ele não participou. Em lugar de explodir de alegria, Tomé lançou um balde de água gelada no entusiasmo de todos. Duvido
se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos? Alguém, portanto, que testemunhou a crucificação de Jesus e sabia que nas suas mãos ficaram marcas de pregos que atravessaram o seu punho. Estenda a mão. Se ele não a colocar, então, no meu lado, então eu não crerei. Eu quero conferir. Falou e saiu de circulação. Uma semana depois, ele voltou à reunião. Jesus lá estava. Ele sempre está onde 2 ou 3 em seu nome reunidos estiverem. Então Jesus disse: Tomé, coloque o seu dedo aqui, no lugar onde a lança retirou água e sangue. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Só então o rapaz declarou que Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. Há pessoas que não creem em Deus, porque querem ver um Deus concreto em que se possa tocar. Mas um Deus em quem se pode tocar, na verdade, é um ídolo. Há pessoas que não creem em Deus, porque espera que Ele lhe fale em voz audível, como gritou a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Há pessoas que não creem, porque querem provas racionais da existência de Deus, como se Deus coubesse no limitado compasso da razão. Nós também estamos cercados de Tomés. Mas é interessante, sabemos disso, que Jesus não repreendeu propriamente a Tomé, mas lhe ofereceu a oportunidade de crer. Se você é um Tomé, siga em frente, mas volte no próximo domingo, como Tomé fez. Duvido, mas compareço para ver o que está acontecendo. Volte para ver o poder de Deus se manifestar. Cultive as suas dúvidas, não a certeza de que Deus não existe, porque essa ninguém pode ter. Essa semana eu examinava um livro de um cosmólogo chamado Carl Sagan, no qual ele, dando umas conferências já clássicas nos Estados Unidos, conferências Clifford, teve como tema a existência de Deus. Ele que não crê, afirma o tempo todo que, embora não creia, ele não pode ter certeza de que Deus não exista. Penso que o problema de não crer em Deus acomete, sobretudo, não somente aquelas pessoas aprisionadas à razão, mas aquelas também aprisionadas à paixão pelo controle. Não creem em Deus porque não querem entregar as suas vidas a Deus. Não têm a coragem de, sendo um tempo incrédulo, assumir que agora são crentes, como Tomé que fez. Que tenham a coragem, num mundo cada vez mais racional como o nosso, admitir que a razão é indispensável, mas é insuficiente. Que tenham a coragem de reconhecer que Deus se manifesta quando Ele se manifesta. Que tenham a coragem de escutar Jesus dizendo: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Esta frase, dita a Tomé e aos demais discípulos,
está no capítulo 14, verso 4 de João. E essa frase faz parte do programa de Jesus para consolar aos seus discípulos diante da iminência de sua partida. E Jesus então está dizendo: não se aflijam, não se perturbem diante daquilo que vai acontecer. A sua palavra, portanto, é uma promessa. E esta é uma das dimensões do Evangelho. Gosto de pensar no Evangelho como a notícia publicada de Deus. E a notícia é esta: Deus nos ama pessoalmente. Naquele momento, Jesus estava com os seus olhares voltados para os instantes em que viveria, dolorosos, tenebrosos, quando receberia sobre si os pecados de toda a humanidade, a já existente e a que viria a existir, nos incluindo. Mas aqui nós temos mais uma prova desse cuidado pessoal de Deus. Jesus se preocupou com os seus discípulos, com aqueles apenas 12, quando o seu gesto iria salvar bilhões de pessoas. Mas aqueles eram tão importantes quanto todos quantos iriam ser salvos ao longo da história. Tomé, então, ouve Jesus dizendo: olha, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Tomé então diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Esta afirmativa de Tomé, compartilhada certamente por outros colegas seus, nos mostra que essa notícia publicada de que Deus nos ama tem que se tornar algo pessoal. Essa semana eu li que os cientistas descobriram um réptil lá de 1 milhão e antigamente, com 15 metros de comprimento. Ficaram tão apavorados, assustados com a descoberta daquele fóssil, que nem deram nome ao réptil, só o chamaram de o monstro. Que importância tem para a minha vida essa notícia? Em que ela altera a minha vida? Espero que em nada, porque isso ocorreu há sei lá quantos milhões de anos. Eu digo isso porque para muitas pessoas o Evangelho é uma informação assim, algo antigo. De fato, lemos os Evangelhos que Jesus morreu, mas isso foi há quase 2000 anos. Linda notícia, extraordinária notícia, fascinante notícia. Como é que alguém pode dar sua vida em amor pelos outros? Mas se essa notícia não for tornada minha, ela não mexe com a minha vida. Então o Evangelho é a notícia publicada acerca do amor de Deus, mas publicada para mim. Essa notícia transforma a minha vida, diferentemente de saber que se descobriu no Peru uma cidade de 5.000 anos e 500, ou qualquer outra descoberta que se faça, ou qualquer prognóstico que se venha fazer, como de o homem vai voltar à Lua no ano X ou Y. Há notícias que de fato nos transformam. E esta, a de que Deus nos ama pessoalmente, nos transforma se nós a tornarmos pessoais. Tornando-a pessoal, somos transformados de incrédulos em crentes, de tristes em alegres, de desconfiados em confiantes, de angustiados em esperançosos, de perdidos em salvos. Há muitos que são apenas
informados acerca do Evangelho, mas não são transformados por este Evangelho, isto é, por essa notícia publicada de que Deus nos ama pessoalmente. Essa notícia, portanto, demanda de nós uma decisão. O que eu vou fazer ao saber do monstro do Pleistoceno? Nada. Mas o que eu vou fazer que Jesus Cristo morreu na cruz por mim? Esta é uma notícia, portanto, que demanda de cada um de nós uma decisão. É por isso que Tomé chega, Senhor, eu não sei para onde vais, como então podemos saber o caminho? Tomé é um exemplo, ele não quer um evangelho genérico, ele quer um evangelho pessoal, então ele questiona Jesus. Porque toda decisão pessoal implica em perguntas pessoais. Tomé não é daqueles que dizem que compreendem aquilo que não compreendem. Ele está confuso e põe a sua confusão na conversa. Jesus, o que é que vai acontecer conosco depois da sua morte? Jesus, o que vai acontecer conosco depois da nossa morte? Tomé nos ajuda então a fazer as perguntas essenciais da vida. E se você tem perguntas, faça-as a Jesus. Quais são aquelas perguntas que não foram ainda respondidas? Tomé sabia aonde queria chegar. Ele queria chegar ao céu, como todos nós. Mas ele não sabia como. Então ele perguntou a Jesus. E Jesus respondeu. Porque Jesus sempre responde. No verso 6, nós temos a extraordinária resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos reafirmar essa resposta em voz audível todos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos aqui já tiveram a experiência de chegar a uma cidade desconhecida, buscando uma rua com um número que não sabe onde fica. Eu tenho muitas experiências desta, porque eu gosto muito, como os irmãos, de viajar. Eu me lembro que há alguns anos eu estava em São Paulo, na capital, onde eu tinha todo sábado um compromisso de natureza familiar. Viajava então 170 quilômetros de carro até esse compromisso numa igreja numa manhã de sábado. Aprendi o caminho, ia e voltava, já ia quase no piloto automático o veículo. Um dia decidimos, vamos dar um giro pela cidade, vamos enfim conhecer um pouquinho São Paulo. Os irmãos podem imaginar como é que terminou a história. Na hora de ir embora, vamos embora. Ah, sim, vamos embora. Onde nós estamos? Primeira pergunta. Para onde nós vamos? Segunda pergunta. E começamos a achar que sabíamos, imaginando os caminhos. Quando vimos que não íamos achar, nós paramos e perguntamos, onde fica aqui a marginal? A pessoa indicou, vai até ali. E nós fomos. Só que eu não disse qual marginal eu queria. Eu queria a marginal Tietê. Ele nos indicou a marginal Pinheiros. Voltamos a procurar, e só pudemos tomar a marginal Tietê quando alguém disse, me siga, que eu levo vocês até lá. Porque estávamos igual aquele
Personagem do filme Férias Frustradas na Europa. Não sei quem viu aqui, a toda hora vendo o Big Ben. Nós vimos todos os prédios, menos a marginal que nos levaria a Piracicaba, onde era a nossa cidade. Mas aquele homem nos ensinou o caminho. Era isso que Tomé queria. Ele sabia aonde queria chegar, ao céu, mas queria que Jesus lhe indicasse o caminho. Só perguntando que nós podemos encontrar o caminho que nos leva até o céu. Tomé queria saber o caminho. Até hoje, muitos querem ir para o céu, mas não sabem o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, porque muitos querem ir para o céu com base nos seus próprios merecimentos. Há pessoas que, por terem uma vida correta, uma vida reta, acham que merecem ir para o céu. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, não o seu merecimento. Por outro lado, muitos querem ir para o céu, mas acham que não merecem. Estão completamente certos. Mas Jesus é o caminho. Não o meu mérito ou o meu demérito. Muitos querem ir para o céu, mas não ouvem a voz de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu gosto de Tomé. Tomé não se contentou com aquilo que os seus amigos lhe disseram acerca de Jesus, mesmo sendo algo sublime. Tomé conferiu que Jesus, que então lhe disse: eu sou o Tomé, o caminho. Eu gosto de Tomé, porque Tomé não seguiu os seus próprios desejos, ele seguiu a Jesus, porque entendeu que a felicidade está acima da satisfação de desejos. E ouviu: eu sou o caminho, e seguiu. Gosto de Tomé porque Tomé era um homem de razão, mas Tomé não se deixou escravizar pela razão. Quando se encontrou com a evidência chamada Jesus Cristo, colocada diante dos seus olhos, como ainda hoje acontece, ele ficou com Jesus. Eu gosto de Tomé, porque ele entendeu que o caminho para o céu passa pela cruz. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, por mais que eu queira, se o caminho da cruz eu errar. Para o céu com Jesus irei, grande é meu prazer de certeza ter que para o céu por Jesus irei. E o poeta prossegue: certamente eu vou no caminho da cruz. Olha que decisão, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu, minha herança que Cristo deu. E a sua escolha implica isso: os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Vamos cantar então?
Jesus, portanto, nos abriu o caminho para o céu. Esta ceia, da qual nós agora participamos, é uma celebração em memória do fato que por sua morte Jesus nos abriu o caminho para o céu. Essa não é uma notícia apenas. Esta é uma informação que nos transforma. Isto é o Evangelho. Vamos então participar desta hora, lembrando que ao participarmos destes elementos aqui, cuja composição química não é alterada, porque damos graças a Deus por eles, mas as nossas composições espirituais são alteradas ao nos colocarmos ao pé da cruz e trilharmos o caminho que nos abriu Jesus. Assim, com gratidão. E se há aqui alguém que não tornou essa notícia, esse evangelho, esse amor pessoal, como algo pessoal para a sua vida, saiba que Jesus já abriu para você o caminho para o céu. Basta, eu sei que é simples demais, você receber essa notícia, não como para todos, embora o seja, mas para você. Se essa for boa nova para você, notícia boa para você, o caminho está aberto, o caminho para o céu. Vamos participar então.
Jesus nos abriu o caminho para o céu. Ninguém entra no céu a não ser por Jesus. Ninguém entra no céu se não for crucificado com Cristo na cruz. É crucificado com Cristo na cruz aquele que se aproxima da cruz para ter os seus pecados perdoados. É crucificado com Cristo na cruz aquele que convida a Jesus para derramar sobre a sua vida o sangue que salva, o sangue que purifica. É crucificado na cruz aquele que reconhece que é um pecador e, se reconhecendo assim como pecador, abraça, recebe a graça de Jesus. É crucificado com Cristo na cruz todo aquele que abre mão de sua posição intelectual, de sua posição social, de sua posição financeira, para ser um alegre e feliz seguidor de Jesus. É crucificado com Cristo na cruz aquele que não troca Jesus por nada, nem por seus instintos, nem por seus desejos, nem por seus amigos, nem por seus familiares. Isto é ser crucificado na cruz. E ao morrer na cruz, Jesus nos abriu o caminho para o céu. Este pão simboliza este extraordinário, magnânimo e magnífico gesto de Jesus. Por isso, com alegria, nós o tomamos. O que Tomé fez é a mesma coisa que nós fazemos quando entramos, por exemplo, num táxi, em que o motorista pergunta: para onde o senhor ou a senhora vai? Tomé sabia que Jesus ia para o céu. Queria saber qual era o caminho. Quando estabeleceu essa ceia memorial, Jesus nos ensinou que nós a celebraríamos até que ele voltasse. Até que então o destino final de nossa história pudesse ser conhecido. Quando tomamos este cálice, nós estamos reconhecendo, reafirmando que agora Jesus nos espera no céu. No capítulo 14, verso 1, ele nos diz que está lá, preparando as nossas casas, para que então lá nós possamos morar. Ao mesmo tempo, isso simboliza o sangue, porque Jesus nos abriu o caminho para o céu, derramando por nós o seu sangue. Sangue que é demonstração do que Jesus fez, sangue que é lembrança do que ele vai fazer. Por isso nos abriu o caminho para o céu e somos gratos a ele. Então tomamos do cálice. Para ir ao céu, nós precisamos passar pelo caminho da cruz. O mesmo caminho que Jesus fez por nós. Confiamos assim em Jesus? Vamos cantar mais uma vez, só agora, a primeira estrofe deste hino. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Vamos cantar em pé. Enquanto nós cantamos, se há aqui alguma pessoa, talvez com as perguntas de Tomé, mas com o mesmo desejo de Tomé,
de seguir o caminho de Jesus, de escolher Jesus, não a sua própria visão, não a visão dos seus amigos ou dos seus familiares, mas diante de Jesus diz: Senhor meu e Deus meu. Quem faz assim, segue o caminho que Jesus nos abriu, o caminho para o céu. Se há aqui nesta hora alguma pessoa que quer hoje então tomar, diante desse evangelho, dessa notícia publicada do amor de Deus, uma decisão pessoal, que torne esse evangelho algo pessoal e transformador na sua vida, eu lhe convido a sair de onde está e vir aqui. Em seguida vamos orar por você. Apenas uma estrofe e um refrão. É a oportunidade que nós lhe damos, em nome de Jesus Cristo, para você ter, então, para você mesmo, aberto o seu caminho para o céu. Se é a sua escolha, venha aqui. Damos-te graças, ó Deus, por Jesus, morto e ressuscitado, como cantaremos ainda. Damos-te graças por Jesus, que nos abriu o caminho para o céu e nos espera para nos dar o grande abraço da eternidade graciosa. Damos-te graças, ó Deus, pelo teu Filho, que agora nós não precisamos mais morrer na cruz. Precisamos tão somente aceitar, e tantos aqui já o fizeram, o sacrifício dele para conosco. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar.